Fala pessoal, bora para os trades realizados aqui no dia 24 de janeiro de 2024, tá? O dia acabou amanhecendo com um gap, amanhecendo não, né? Ele abriu com um gap de 32 pontos e meio. Isso é ruim, isso é bem complicado, porque é bem difícil do mercado ele dar continuidade ao movimento do gap. Por exemplo, o gap foi de baixa, então aqui é bem difícil dele dar continuidade ao movimento de baixa, a menos que tenha um fator externo muito forte, tá? Se de repente o mercado ele está em uma tendência de baixa, uma tendência majoritária de baixa, então tem chances dele dar continuidade, seus 60, 50, 60 até 70% de dar continuidade. 70 eu acho que é muito, mas eu diria entre 50 e 60% quando tem um gap desse tamanho. O que geralmente acontece é uma correção, tá? Tem a abertura do gap e depois ele vem a uma correção de pelo menos 61,8 do gap, beleza? E aí vamos dar uma olhadinha aqui o que aconteceu no dia. Se a gente pegar aqui para baixo, olha só. A gente aqui já estava trabalhando, tá? Com essa região de 50%, pelo menos eu estava no começo do dia querendo comprar, beleza? E aí o que acontece? Logo no começo, houve esse candleset que dava, e inclusive eu até comentei, galera, o ideal é esperar chegar na média de 20 para fazer uma venda, tá? Não faz logo agora, não faz antecipado, mas eu acabei realizando uma venda antecipadamente aqui no candleset, tá? E aí ele até andou um pouco e meu alvo estava aqui nesse FIB de 38,2 de toda essa queda, no caso da queda não, de toda a alta, tá? É um FIBO maior do movimento de alta e eu estava esperando que batesse lá. Só que infelizmente não foi, e logo em sequência ele deixou esse candle 14. Esse candle 14, essa aqui é uma região, deixa eu até traçar aqui para vocês. Essa daqui é uma região de fundos anteriores, tá? Tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui é uma região de fundos anteriores, beleza? E aí, assim que ele deixou esse candle 14, vocês podem ver que ele estava formando uma cunha aqui, tá? E nessa cunha, ele deixou esse candle 14 com compra nela. Opa, não era isso aqui não. Deixa eu finalizar e voltar aqui. E aí uma compra sendo realizado na máxima, sendo que aqui já era um H2, beleza? Aqui formou um H1 e logo em sequência formou um H2 nessa região de fundo com uma cunha descendente. Então valia a pena uma compra aqui e o stop aqui embaixo na mínima do candle 13, beleza? Ele até andou um pouco, tá? Eu pensei em fazer parcial aqui na média de 20 caso ele fosse rápido, mas ele não foi. Vocês podem ver aqui, ó, que ele foi bem lateral, foi fazendo uma bandeirinha e ele rompeu essa bandeira. Nesse rompimento, por um momento, eu pensei que fosse me estopar. Eu poderia ter feito parcial, eu poderia ter invertido a mão, mas eu não fiz isso, tá? Inclusive eu não falei, mas eu estava vendido aqui e inverti a mão quando formou esse candle 13, aqui praticamente no 0 a 0, beleza? E aí eu voltei, eu virei a mão no 0 a 0 e logo em sequência ele deixou esse candle 23, que eu não vou mentir a vocês, eu não vou mentir para vocês. Ó, no passava Wi-Fi. Por quê? Eu não queria sair porque pra mim ainda era compra, pra mim era uma região de compra, pra mim não fazia sentido estar saindo desse trade, tá? E aí simplesmente eu permaneci nele, ele ficou lateral por muito e muito tempo, ele não chegou a testar essa região efetivamente, deixando aqui 2 ticks. Agradeço por isso, meu coração agradece, tá? Não é porque a gente não comete os mesmos erros de antigamente que a gente não tem medo de ser estopado, obviamente ninguém quer ser estopado, né? Então, não é medo, mas não quer. Ninguém quer ser estopado. Medo, eu acho que você não deve ter medo de ser estopado. Só que ninguém deve querer ser estopado. É diferente, tá? E aí, logo em sequência, ele rompeu nesse candle, se eu não me engano, 32, tá? E aqui deu esperanças de que ia dar um movimento bem legal. E realmente ele deu, beleza? Esse foi o primeiro trade do dia com... Deixa eu ver aqui. Eu saio aqui nessa... um pouquinho abaixo. Bem aqui no 61,8%, tá? Saí aqui com 12 pontos. Primeiro trade aí do dia deu 12 pontos. E aí logo em sequência ele fez isso daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele deixou esse candle 36, tá? Eu realizei uma compra nele aqui, só que aqui eu entrei com metade da minha mão de referência. Porque aqui era uma zona, vocês podem ver que aqui é uma zona de armadilha. Média de 50, média de 20. Média de 50, média de 20. Região de armadilha. Quando tem médias grandes... e o preço está entre elas, é região de armadilha, então tomar muito cuidado. Aqui na real, como foi meu primeiro trade nessa região, dava para que eu tivesse entrado com pelo menos 1/3 da minha mão, tá? Não foi o que eu fiz, e aí entrei com 1/2, beleza? E ele veio me estopar aqui nesse candle 45. Me estopou no candle 45, ok, sem nenhum problema. E nesse mesmo candle que me estopou,
ele veio a tá fazendo esse outro movimento. Ele deixou esse candle gatilho aqui muito forte, muito bonito, tá? E aí o que eu fiz? Vim e comprei nele novamente. Assim que finalizou o candle, eu vim e comprei nele. E aí ele simplesmente, ó, ficou nessa região, vocês podem ver aqui, ó, formou um topo duplo. Aqui já tinha formado um topo duplo. Dava para ter vendido, só que eu não me atentei a isso, tá? Na hora eu tava querendo comprar. E aqui, novamente, ele formou um topo. Cara, aqui já era um topo quádruplo, tá? Só que nessa região aqui, ó, nessa região em específica, era o novo topo duplo. E aí, o que é que eu fiz? Cara, isso daqui vai formar um novo topo duplo. E aqui eu já tinha me atentado que aqui tinha formado um topo duplo anterior e que dava para ter vendido, tá? E ter trazido pelo menos na média de 20. Aqui o alvo, ou ter feito 1 para 1 aqui nessa região por causa de como tava, já tava assim, na minha cabeça, já tava lateralizando, tá? E aí, o que foi que eu fiz? Entrei aqui nessa operação, tá? E eu simplesmente saí aqui no fundinho. Eu perdi aqui, deixa eu ver quantos pontos. Aqui eu entrei com metade da mão mais uma vez. Deixa eu ver aqui, ó. Saí com 1,5 ponto negativo, tá? E logo em sequência, olha só. Ele respeitou esse fundo, ele veio aqui nessa região. Calma, deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui. Olha só. Ele veio aqui, tá? Vocês estão vendo, ó. Ele veio aqui nessa região e simplesmente deixou um fundo duplo, tá? Um fundo duplo, ele não chegou a fazer um H2, beleza? Ele simplesmente fez um H1, vocês podem ver aqui, ó, que ele veio para baixo, não chegou a romper. Ele fez uma barra interna, ele depois não simplesmente fez uma outside, tá? E aqui fez uma barra, cara, pô, na hora eu achei que isso aqui era uma barra interna, pô. Nem sei porque eu achei que isso era uma barra interna na hora, mas tudo bem. Eu acabei realizando uma compra aqui, tá? Uma compra nesse candle 73 justamente porque ele tinha respeitado essa região. E sem falar que aqui era a média de 20, tá? Era a média de 20 dos 15 minutos. E, cara, na minha cabeça fazia sentido estar comprando nessa região. A média de 20 dos 15 minutos já estava ascendente. Então, pra mim, foi uma boa compra, tá? E aqui, simplesmente, eu levei meu alvo pra cá, ó. Vocês podem ver aqui que eu levei meu alvo para esse 38%. Tinha os 50% desse FIBO, tanto que ele fez isso aqui, ó. Ele deixou, pra mim, na minha cabeça, isso aqui tinha sido... Eu não sabia até então, mas pra mim, na minha cabeça, isso aqui tinha sido um candle de exaustão, tá? E aí eu fiz uma parcial nessa média de 50% do FIBO Gap, tá? E aí, como eu fiz uma parcial, eu já estava mais tranquilo para deixar até o 38,2% da mão restante. E aqui foi onde eu finalizei a minha operação da tarde, sendo que... Deixa eu pegar aqui, ó. Calma, que eu ainda estou aprendendo a mexer, que eu fiz algumas alterações. Sendo que dava para ter realizado uma compra... Aqui, ó. Deixa eu pegar. Bem aqui, tá? Dava para ter realizado uma compra nesse candle 103. Ainda dá... Cara... Não dava não, por causa do horário, já era 5h30. Mas dava pra ter realizado uma compra aqui. Cara, assim, a gente falando por região, a gente falando por quem do gatilho, dava pra ter feito uma compra. Você faria? Não, não faria por causa do horário, obviamente, tá? Mas aí esses foram os trades que eu vi, tá? No dia de hoje. Eu acabei saindo aqui, acabei revertendo a mão nesse candle, levei esse stopzinho aqui, tá? Acabou me tirando e logo em sequência eu entrei aqui. Então hoje foi um dia bem complicado, bem difícil, bem chato. Cara, que diazinho. Pô, o dia hoje foi bem cansativo, tá? Bem cansativo mesmo. Hoje eu fui terminar o dia tarde demais. Mas ainda bem que foi um dia, mais um dia positivo, mais um dia pra conta. E vamos embora, galera. Vamos embora, é isso. Que eu vou ter novidades também pra vocês aí. Vou estar anunciando ainda hoje no perfil, beleza? Agradeço a todos que assistiram. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários.